milhão de amigos. É o que a Rede Amigo Espírita deseja conquistar em seu canal no YouTube. E você, amigo espírita, pode ajudar. Convide 5 amigos para se inscreverem em nosso canal e ligarem o sino de alerta. Além de atingir a meta de 1 milhão de amigos, todos serão sempre avisados de novos vídeos e transmissões ao vivo no YouTube. Acesse agora raitv.com.br. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Tá me ouvindo? Tô, perfeitamente. Você tá me ouvindo, Margarete? Agora ele vai acertar pra gente. Boa noite a todos. Nós vamos dar início a nossa o segundo dia, né, da nossa 13ª Semana Espírita, do Quinto CRE. Estamos aqui hoje com o tema principal, o porquê da vida, e o tema, o subtema, causas anteriores e atuais das aflições. Então, a palestrante será a Margarete Coimbra Brigato, lá de Batiba. Ela, daqui a pouco, ela está aparecendo aqui para nós. A Margarete aí, boa noite, Margarete. Boa noite, Neise. Está me ouvindo direitinho? É com você. Tudo bom? Tudo bom, graças a Deus. Obrigada estamos ao vivo. Convite, Tá, vou fazer a prece agora e aí a gente começa, tá bom? Ok. Então, que possamos todos, nesse momento, nos envolver pelo mundo espiritual, que as boas vibrações possam tomar conta de nós, que os mentores amigos nos envolvam, para que juntos possamos ter momentos de paz, de harmonia e de aprendizado. Envolve, principalmente hoje, a nossa palestrante, Margarete, para que os espíritos amigos possam envolvê-la, trazendo a tranquilidade, para que ela possa trazer os ensinamentos que precisamos na noite de hoje. Pedimos também aos mentores amigos, por todos aqueles que se encontram nos hospitais, que se encontram em seus lares, todos aqueles que se encontram com qualquer aflição, possam ser atendidos de acordo com o merecimento de cada um. Agradecidos, Senhor, te pedimos a permissão para que possamos iniciar a nossa reunião da Semana Espírita na noite de hoje. Que assim seja. Bom, então, Margarete, né? Margarete é lá de Batiba, né? Palestrante espírita também, já está à frente da Casa Espírita, Grupo Espírita Ibatiba, como presidente há quase 10 anos, né? 10 anos já, né? Então, ela hoje vai fazer esse estudo para nós e que possamos ficar bem atentos, né? Porque o tema de hoje é quem não tem nenhuma aflição, né? Todos nós temos alguma no nosso dia a dia. Então, está com você a palavra, tá? Que os mentores amigos te assistam e te dê a tranquilidade necessária. Tá joia, Neise. Eu gostaria que colocassem os slides, por favor. Pode colocar no primeiro? O primeiro, por favor.
Aflições é o primeiro. Bem, meus amigos, é uma alegria muito grande ter recebido este convite e do momento que eu recebi o convite até a realização deste evento, tantas ocorrências que transformaram o evento para que fosse dessa forma. E confesso que eu só persisti em dar continuidade no compromisso para que eu pudesse vencer minhas próprias limitações, aprender a lidar com a mídia, aprender a estar falando aqui, né, dessa forma. E eu gosto muito de aprender, costumo me colocar como aprendiz da vida perante Jesus, perante todas as oportunidades, e eu não poderia deixar de aproveitar mais essa oportunidade para aprender. Então, nós vamos falar sobre as causas das aflições, as causas atuais e as causas anteriores das aflições. E, primeiramente, não está aparecendo aí o primeiro slide, alguma coisa que bloqueou, mas nós buscamos na web a definição de aflições. Então, aflições significa agonias, torturas, angústias, ansiedades, apertos, martírios, tormentos e tribulações. Então, existe, partindo do axioma de que todo efeito tem uma causa, existe uma causa justa para as aflições. E se nós ainda utilizamos dessa palavra, se nós ainda temos contato com o significado desta palavra, é porque ela ainda existe na atualidade, ela ainda é uma realidade para nós. Mas o Espiritismo, ele vem para nos trazer muitas definições, muitos esclarecimentos destas causas. Então, hoje, quando nós vemos dentro do mesmo lar pessoas que passam por aflições, sofrimentos, doenças incuráveis, e ao lado delas tem pessoas com realizações, né, de grandes oportunidades, de grande sucesso, de saúde, de beleza e outras conquistas, como explicar essa diferença se não for pelo viés reencarnacionista? Então, nós fazemos um agradecimento a Deus, ao nosso Senhor Jesus, por ter nos dado essa oportunidade. Então, para começar, vamos entender por que nós passamos por aflições, né? Deus quer, porque Deus quer que todas as suas criaturas progridam e, portanto, não deixe impune qualquer desvio do caminho reto. Não há falta alguma, por mais leve que ela seja, nenhuma infração da sua lei que não acarrete forçosas e inevitáveis consequências, mais ou menos deploráveis. Então, Deus é justo, Deus é inteligência suprema, Ele é a causa de todas as coisas. Deus, João Batista definiu Deus sendo amor, Jesus definiu Deus sendo Pai, mas nós sabemos que Ele Ele está em todas as coisas. Então, sabendo que Deus, Ele é a perfeição absoluta, por que Ele permitiria tantas aberrações, tantos sofrimentos, tantos transtornos na vida das suas criaturas? Somente nesta visão de evolução que nós vamos pegar o entendimento, porque Deus quer criaturas perfeitas. Por isso, Ele nos enviou um exemplo
foi o Mestre Jesus, que veio à Terra para nos ensinar, nos dar o testemunho de como viver. Ele desceu dos planos superiores, né, dos planetas puros, para vir mostrar como lá se vive. Então, basta observar Jesus, basta estudá-lo, nos aproximar, construir uma intimidade do Mestre Jesus para entender o que Deus quer de nós. Então, ele não vai querer uma criação imperfeita, ele quer uma criação perfeita. Por isso que ele utiliza estas aflições, esta dor, este incômodo na alma para nos fazer movimentar. Pode passar, por favor? Para a gente entender um pouquinho dessa evolução, passa só mais um. Nós vamos analisar um pouquinho a evolução, que tudo no universo se liga, tudo se encadeia, tudo se acha submetido à grande e harmoniosa lei da unidade, desde a mais compacta materialidade até a mais pura espiritualidade. Então, nós vamos ver a evolução nesse slide do elemento material, né? Que são as duas vertentes da criação divina, do fluido cósmico universal, que é o elemento básico da criação, é o elemento material e o elemento espiritual. A evolução da matéria vai do átomo ao homem, e a evolução espiritual é do princípio inteligente ao arcanjo. Então, tudo se encadeia para atingir a essa unidade com o Pai. E Allan Kardec, ele traz isso bem claro lá na Gênesis, no capítulo 14, no item 12. Vamos passar, por favor. E aí, falando um pouquinho mais desse princípio inteligente, ele passa por todos os reinos. No reino mineral, ele vai se organizar molecularmente, ele vai aprender a elaborar a atração molecular. Quando o princípio inteligente chega ao reino vegetal, ele vai trabalhar em si a sensibilidade. No animal, ele trabalha o instinto. No hominal, já a presença da alma, ele vai trabalhar a inteligência, a razão e a consciência. E aí chegamos na fase angelical, onde o ser ele é pura intuição. Né? Então, todo esse processo, ele é regido por leis sábias, que vão conduzindo a criatura desde o início da sua criação, simples ignorantes, o ignorante no sentido do nada saber, percorrendo todos os reinos, adentrando o reino nominal e, em seguida, chegando ao estado angelical. E ali, quando ele chega, ele já não reconhece mais esse princípio em si, esse início, né? Tamanho é essa unidade com Deus. É da onde a gente vê, lembra da fala do mestre, quando ele diz, eu e o Pai somos uno. Onde não há mais a presença do livre-arbítrio, que é a liberdade de escolha entre o bem e o mal, porque não há mais a escolha para o mal, apenas o caminho do bem, o caminho da evolução com o Pai. Apenas escolhas do bem. Passa, por favor. Então, esse também pode passar. Na questão 634 do Livro dos Espíritos, Kardec faz essa pergunta aos espíritos superiores: por que está o mal na natureza das coisas? Se nós somos criaturas de Deus, e Deus é puro amor e bondade, por que está o mal na natureza das coisas? Falo do mal moral. Não podia Deus ter criado a humanidade em melhores condições? E os espíritos respondem: os espíritos
foram criados simples e ignorantes. Deus deixa que o homem escolha o caminho, tanto pior para ele se toma o caminho mau, mais longa será a sua peregrinação. É preciso que o espírito ganhe experiência. É preciso, portanto, que conheça o bem e o mal. Eis porque se une ao corpo. Então, a nossa vinda à Terra, por isso que eu faço essa montagem para nós entendermos as aflições atuais e as anteriores, a causa dessas aflições, para nós entendermos um pouco por que nós passamos, de onde elas vêm, qual a nossa origem. Porque se nós não entendermos o porquê de tudo isso, nós não vamos aceitar, nós vamos achar que Deus é injusto, nós vamos achar que não somos merecedores das aflições que nos chegam. Então, Joana de Ângeles tem uma fala muito interessante, que eu faço a visualização disso que ela fala, que é: quando nós desviamos da estrada que nos leva a Deus, da estrada reta, e nós, por escolhas da nossa ignorância, fazemos desvios dela, nos afastando do calor de Deus, do facho de luz divino, quanto mais nós nos distanciarmos, mais será difícil para o retorno. Esse retorno será com muito sofrimento, muitas dificuldades, mas nós teremos que percorrer sobre a mesma estrada desviada, fazer o mesmo caminho. É como se ficássemos parados naquele tempo, naquele episódio, naquela vivência, e enquanto nós não a resgatarmos, nós não estamos liberados para prosseguir. Daí a importância da vinda na Terra. Nós temos essa dualidade dentro de nós. Nós precisamos ver a noite para entender que há luz. Nós precisamos sentir a raiva para entender que nós necessitamos do amor. Então, esta vivência, ela precisa para conhecermos o bem e o mal. Ainda temos dentro de nós sombra e luz. A sombra são tudo aquilo que não admitimos de nós, tudo aquilo que sepultamos dentro de nós, que é desconhecido da nossa realidade, da nossa consciência. Passa, por favor. E entendendo um pouquinho mais as causas das aflições, Kardec diz que o homem não deve esquecer que está preso no mundo inferior, ao qual somente as suas imperfeições o conservam. Então, nós vivemos no planeta Terra, nascemos aqui. Quando não temos essas definições, nós questionamos de onde eu vim, para onde vou, para que eu nasci, para que eu vivo. Então, nós temos que ter as respostas, meus irmãos. Não dá mais para vivermos sem definições. Então, por que nós vivemos na Terra? A vida em outros planetas? Poderíamos estar em outros planetas? Sim, a vida em outros planetas. A Terra é um dos mundos no nível de evolução, de desenvolvimento, que se chama provas e expiações. E há outros mundos no mesmo nível, mas pela lei de atração, pela lei da afinidade, aqui fomos atraídos para conviver com almas as quais precisamos desenrolar nossas vidas, quitar débitos passados, mas também almas que nos atraem pelo amor. E devemos também lembrar que a cada vicissitude, ou seja, a cada aflição, que se pertencesse ao mundo se nós nos pertencêssemos a um mundo mais adiantado, nós não teríamos. Que essas aflições, elas fazem parte do mundo em nível de provas e expiações. Então, chegamos à Terra, trazendo sérios compromissos com vidas passadas, com aquelas escolhas
equivocadas do passado, que não tivemos o bom senso, a lucidez de fazermos-la à luz das leis morais, das leis de Deus, por desconhecimento ou por rebeldia. Mas, se queremos viver numa condição diferente, numa condição de amor, numa condição de luz, de liberdade, isso nós encontraremos em mundos mais adiantados. E os espíritos não podem aspirar à completa felicidade enquanto não se tenham tornado puros. Ou seja, qualquer mácula nos interdita a entrada nos mundos felizes. Mas como assim? O que são mundos felizes e o que são mundos de provas e expiações? Pode passar, por favor? Então, trouxemos esse slide como uma forma de apresentação, né, para aqueles que estão aqui tendo contato também pela primeira vez com estes conceitos. Sabemos que, didaticamente, Kardec e os espíritos superiores utilizaram esta apresentação dos ciclos dos mundos. E cada ciclo desse vai ter um desenvolvimento de uma etapa humana. Então, nos mundos primitivos, aonde vamos desenvolver os instintos, e ali, muitas vezes, tomando escolhas para os caminhos equivocados, desviados das leis de Deus, pela ignorância. E os mundos de expiações e provas, aonde vamos dar, né, continuidade à evolução e vamos passar muitas existências expiando as faltas do passado. Os mundos de regeneração são os mundos onde o bem prevalece, aonde estamos neste período atual que o planeta Terra ele adentra, que é o período da transição, que vamos para uma etapa de mundo melhor, um mundo mais leve, energias mais leves, comportamentos mais suaves. Por isso que nós devemos desejar, sim, que esse tempo chegue, nos sintonizar com as levezas da vida. Em seguida, essa fase de regeneração é uma etapa que a espiritualidade diz que é uma etapa breve e logo adentramos os mundos felizes, aonde continuamos o desenvolvimento espiritual, mas já em uma convivência harmônica, onde todos se prezam, todos se amam, onde não há mais traições, querendo passar o outro para trás para se beneficiar, né? Não existem mais esses comportamentos infelizes. E, por fim, os mundos puros. E nós precisamos nos questionar: quais os mundos que já morreram dentro de nós? Quais os mundos que precisam se abrir dentro de nós? Qual mundo em sintonia que eu vivo? Não é à toa que estamos no mundo de provas e expiações. Precisamos procurar em nós as características que nos afinizam, né? Então, por isso, nós vamos também apresentar aqui um pequeno resumo, uma pequena apresentação do que são mundos, características de mundo de expiações e provas. Porque, meus irmãos, antes de entrarmos em contato com a nossa realidade espiritual, nós nos achamos muito bonzinhos, nós achamos que não merecemos as desditas da vida. Nós sentimos agastamento, aborrecimento pelas provas duras que a vida nos convida. E quando nem sempre também estamos em expiação sobre a Terra. Muitas das situações que acontecem no nosso dia a dia são provas para o nosso desenvolvimento. Então, por que sentimos tanta aspereza da vida? Porque ora espiamos o passado e ora estamos sendo provados. Imaginem um aluno que vai fazer um teste. Ele estuda e vai ansioso,
né? Às vezes aparece, ele pega a prova, por mais que tenha estudado, ele olha aquela prova, ele tem a impressão de que não estudou corretamente, ou que estudou, o que estudou não está ali na prova, e ele às vezes não tira a melhor nota, e não tira até a nota que ele achava que merecia. Então, são essas experiências difíceis que nós devemos nos preparar para cada dia. Costumo dizer que a calma da manhã não nos mostra a complexidade que será o dia. Também, Jesus nos alerta para isso. Até uma das experiências que a pandemia nos convida a uma prática, que é viver o dia de hoje, sem uma perspectiva do amanhã, realmente, né? E há quanto tempo ele já nos faz esse convite e a gente nunca conseguiu, deixando sempre a ansiedade nos envolver, deixando sempre a angústia do que ainda não aconteceu, do que está por vir, tomar nosso coração e nossos pensamentos. E hoje, não sabendo se o amanhã virá, nós passamos a simplificar nossas vidas, vivendo dentro do lar, né? Diminuindo as nossas necessidades, lutando pela sobrevivência, que é a forma que o Cristo há muito tempo já nos convida a viver. Para cada dia, basta a sua aflição. Vive um dia de cada vez. Seja inteiro no seu dia, porque o dia é a única realidade que nós temos de nós mesmos. O ontem já se passou e o amanhã não sabemos o que vai ocorrer. Então, viver bem o hoje nos garantirá um amanhã melhor. Passa, por favor, o slide. No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem um item muito interessante que se chama melancolia. E quem não sentiu melancolia como uma dessas formas de aflição? E o que é melancolia? Dizem os espíritos que sabeis porque às vezes uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? É que vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, jungido ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo, e como o corpo lhe sofre influência, tomai-vos a lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia, e vos julgais infelizes. Passa, por favor. Lembrai-vos de que durante o vosso degredo na terra, tendes de desempenhar uma missão de que não suspeitais, que pode ser de qualquer ordem. Se no curso dessa provação sobre vós desabarem as inquietações e tribulações, sede fortes e corajosos para o suportar. Afrontai-os resolutos, duram pouco, e vos conduzirão à companhia dos amigos que vos estenderão os braços a fim de guiar-vos a uma região inacessível às aflições da terra. Percebam que de onde que vem essa angústia? De onde que vem essa melancolia? Ele diz que durante o vosso degredo na terra, tendes de desempenhar uma missão de que não suspeitais, que pode ser de qualquer ordem. Então, esse degredo significa que nós viemos de outros lugares para o planeta Terra. Essa melancolia nada mais é do que uma saudade. É uma saudade de algo muito bom que nós já tivemos e que não lembramos do que. É uma saudade de amigos que nos aguardam, mas que hoje estão numa região inacessível às aflições da terra.
Mas do que é que eu estou falando? Passa, por favor. Nós fomos buscar na Revista Espírita de 1862, na Teoria do Anjo Decaído, quando os espíritos superiores esclarecem a Kardec que esse saudosismo, essa tristeza que muitas vezes nos abate, de querer uma vida melhor, de querer um estado mais feliz, é a saudade de um mundo melhor. Porque aqui na Terra, apenas espíritos rebeldes que estão vivendo. São os materialistas e os ímpios que negam Deus e atribuem ao acaso a sua existência, a criação e a harmonia universal. Então, no nível do planeta Terra, que é esse nível de mundo de provas e expiações, reencarnam espíritos com determinadas características. E uma dessas características é que são espíritos que não aceitam a vontade de Deus, que negam a vontade de Deus, ou, pelo grau de ignorância, não têm contato ainda com as leis de Deus. E, ao invés, pela evolução do mundo que ele se encontrava, ele poder avançar para mundos felizes, ele é exilado do planeta que habitava antes, indo espiar em mundos inferiores a sua teimosia, revolta contra Deus. E a missão que esses espíritos têm hoje nos mundos inferiores vai depender do seu desenvolvimento intelectual e do conhecimento que adquira, né? O desenvolvimento intelectual, o desenvolvimento moral. É aqui, vivendo, reencarnando no mundo, na categoria da Terra, de mundo de provas e expiações, que vamos adquirindo esses potenciais da alma, esse desenvolvimento, aquietando o espírito, entendendo a vontade de Deus, trabalhando a nossa submissão a Deus através das provas árduas, sofridas que a Terra ainda impõe, né? E termos condições de retornar um dia para aqueles mundos de onde fomos exilados. Então, vale a pena visitarmos a Revista Espírita para pegar o restante desse estudo e compreender um pouco o que é essa teoria do anjo decaído. Passa, por favor. Rapidamente, nós vamos também citar aqui algumas características do mundo de provas e expiações. Então, nestes mundos, vão viver espíritos com estas proposições. A superioridade da inteligência, que já demonstra que é uma inteligência adquirida anteriormente, indica que a Terra não é um mundo primitivo. As qualidades inatas que eles trazem consigo constituem a prova de que já viveram e realizaram certo progresso. Então, esse progresso que já foi realizado em mundos mais evoluídos. Os números de vícios a que se mostram propensos constituem um indício de grande imperfeição moral. Então, e não é o que a gente pode ver aqui na Terra, porque tudo aquilo, todas as organizações de ordem material, as construções, as edificações, as atividades que nós vemos na Terra, são nada mais do que a materialização dos sonhos, da vontade dos seres que a habitam. Então, o que nós vemos hoje? Nós vemos tantas construções de desenvolvimentos espirituais, igrejas, templos, mas, ao mesmo tempo, nós vemos tantos outros que ainda atraem as atividades
que fascinam o ser humano, que o adolam na questão da ilusão, que ainda o seduzem, atraindo para os vícios, as tentações, para as fragilidades materiais. Então, são características. Passa, por favor. E, devido aos numerosos vícios, Deus colocou no mundo ingrato para expiarem aí as suas faltas, até que hajam merecido ascender a um planeta mais ditoso, ou a um planeta mais feliz. Nele, os espíritos têm de lutar ao mesmo tempo com a perversidade dos homens e com a inclemência da natureza para desenvolver as qualidades do coração e da inteligência. Não é o que nós vemos? Que os espíritos têm de lutar interiormente no combate com os próprios vícios e exteriormente com a perversidade dos irmãos do caminho, que o agridem, né, que o ferem, que o ameaçam. Nós temos que lutar com a inclemência da natureza, que vem, que destroem as nossas habitações, né, as construções. Nós vemos aí tantas edificações também, que materializadas pelos vícios, nós vamos ver, por exemplo, shopping centers, casas de festas, prostituição, né, bares, tudo isso como a materialização dos sonhos, dos desejos do homem atual. Passa, por favor. Então, quais são as causas? São dois os tipos das causas das aflições. São as causas na vida presente e são também as causas fora desta vida. E quantos homens, passa por favor, quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas da sua imprevidência, do seu orgulho, da sua ambição? Quantos casamentos, por exemplo, são destruídos porque foram uniões tidas e proporcionadas por interesses que não foram o amor verdadeiro? E aí, essas causas atuais, nós vamos ver que o sofrimento não é só de outras vidas. A maior parte dos nossos sofrimentos, eles são desta vida mesmo, por não resistirmos a essas viciações, por tomarmos escolhas aonde somos guiados, ditados pelo orgulho, a vaidade, o egoísmo, a ganância, né? Então, nós vamos ver aí a luta do ser humano quando ele se vincula com os excessos, todos os tipos de vícios, de compulsões, da bebida, a gula, a comida, o sexo. E a partir de quando ele faz essa vinculação mental, ele tem sempre sua mente devassada, invadida por estes convites, por estas lembranças. Quando as suas emoções, elas oscilam tanto da raiva, a tristeza, a angústia, o estresse, ao medo, adoecendo seus órgãos físicos, bombardeando os seus órgãos, que são compostos por células vivas, de energias negativas, energias altamente impregnadas de negatividades, de pesos, e vão adoecer, escurecer essa área, matar essas células, tamanho veneno produzido pelas energias mentais, transformando muitas vezes em cânceres e outras patologias de difícil solução. Outras vezes, nós achamos que por não estarmos sendo vistos por olhos, pela vigilância humana, utilizamos aí da pressa,
do querer estar na frente, proporcionando a imprudência no trânsito, né? Amontoando dinheiro, querendo ter mais do que o outro, fazendo provisões desnecessárias, porque muitas vezes não temos tempo nem de gastar na existência. Tudo isso guiados por um medo, por uma necessidade de controle, uma necessidade do ter. Então, pode passar, por favor? Essa é uma pequena apresentação das causas, as causas atuais, que são ocasionadas pelas nossas próprias imprevidências, e as causas anteriores, porque algumas aflições nós vamos entender que são causadas pelas escolhas atuais, mas outras nós não vamos entender de onde elas vêm, porque estamos passando por determinados sofrimentos, sendo que a gente vê outros passando momentos de tanta bonança e bem-estar. E aí são alguns exemplos: perda de entes queridos e a dos que são o amparo da família, né? Crianças, às vezes, famílias perdendo crianças com 2 anos, ou na juventude, ou na infância, acidentes imprevisíveis e inevitáveis, os reveses da fortuna, os flagelos naturais, enfermidades de nascença, as deformidades, a idiotia, ao cretinismo. Nada disso vai ter uma explicação justa se nós não buscarmos as causas em vidas anteriores. Apenas entendendo que todo efeito tem uma causa, e se uma folha da árvore não cai sem a permissão de Deus, e Deus é justo e bom sempre, aquele efeito tem uma causa justa. Nós não passamos por uma injustiça. Aquela situação que passa conosco, ela é na dose certa que nós precisamos para estar quitando as nossas dívidas passadas, para deixar os nossos fardos, os pesos no caminho e seguirmos com uma roupagem leve, com a mente tranquila, realmente libertos da consciência de culpa. Muitas vezes, muitos espíritos rebeldes que não querem admitir os seus erros, eles são a sua existência imposta. As provas ou expiações são impostas. Já tem espíritos arrependidos. É outra categoria, que são aqueles que vêm, que escolhem as suas provas, escolhem as suas expiações e vêm passá-las com resignação. Não deixam de sofrer, mas eles não se queixam. Você não percebe quantas vezes, né, a gente tem parentes que dizem assim, que a gente diz: eu nunca ouvi ele reclamar, eu nunca ouvi sair uma palavra de queixa da sua boca. Por que isso? Porque eram espíritos arrependidos, dóceis, mansos ao amor do Pai, que erraram, mas se comprometeram em se redimir. Então, já é uma categoria com uma condição melhor. Mas também existem expiações que não são por débitos do passado. São escolhas feitas por espíritos que querem dar mais saltos na sua evolução. Pode passar, por favor? Vamos acelerar um pouco. Mais um. E mais um. Por favor. Então, gente, nós temos que entender que os seres inferiores da criação, eles são desconectados da alma. Como assim? A prioridade da matéria, eles priorizam o mundo exterior e são desconectados de Deus. Então, é uma vida com olhar horizontal. O modo de viver é um modo de viver para fora, fora de si mesmo. Ele não sabe que tem um mundo interior. Ele não sabe que tem sentimentos e emoções que precisam ser vistas, precisam ser conectadas com uma força maior à nossa. Passa, por favor.
Então, o que é viver para fora? É valorizar apenas o que está fora de nós, ignorar a nossa própria condição espiritual. Então, são criaturas que nem sabem que tem uma alma que é a verdadeira, o seu verdadeiro eu. É aquele que vai prosseguir além dessa vida, que é dono do corpo, que o corpo apenas é um objeto para servir a esta alma. Ele vai viver apenas na relação material com a vida. Então, quando ele tem, passa por favor, quando ele tem, ele se olha no espelho, ele existe ainda dentro de si, né? Não é que ele se vê como um homem primitivo, não, mas o que ele é realmente é ainda mais próximo ao mundo primitivo, aonde a sua mente, a sua sintonia é com ter prazer e poder em detrimento do ser. Então, ele está mais para mundos inferiores do que para mundos superiores. Passa, por favor, vamos acelerar um pouquinho. E é isso que causam os vícios, porque ele não sabe que existe dentro de si sentimentos que precisam ser enaltecidos, que precisam ser amparados, cuidados, né? E aí, quando surgem os conflitos internos, que são sentimentos negativos criados a partir de problemas externos propostos, ele vai buscar uma solução externa para aliviar, né? Então, os problemas externos levam, por isso que é um círculo vicioso, porque os problemas externos levam a conflitos internos. E isso não se trata de um defeito e tampouco de um retrocesso. Trata-se apenas de uma herança do nosso processo evolutivo. É como se fosse a idade espiritual de cada um. Se assim nós nos reconhecemos, nós precisamos entender a dinâmica da dor. De onde que vêm os vícios? Os vícios vêm da nossa relação com a vida para fora, não entrando em contato com os nossos sentimentos, não conectando sentimentos do bem com as realizações, né? Então, prolonga-se devido à nossa incapacidade de olhar para dentro de nós na fase evolutiva que estamos. A nossa fase hoje é sair da materialidade para a espiritualidade. Por que tantos tiveram medo com a pandemia? Medo de não ter as condições de viver, medo da morte, medo de perdas de ter a família, né? Nós estamos sendo testados. Porque a nossa necessidade, o nosso amor é aquele amor que ainda precisa da posse. Pode passar, por favor? Mas os espíritos superiores, olha como é que eles dizem que durante algumas gerações, pode ele, o princípio inteligente ou o espírito, dependendo do ciclo que esteja, conservar vestígios mais ou menos pronunciados do estado primitivo, porquanto nada se opera na natureza por brusca transição. Então, dentro de nós vamos encontrar instinto, nós vamos encontrar a sensação e nós vamos encontrar já o sentimento do amor ou o estado de intuição já desenvolvendo. Tudo isso em processo de gradações, cada um na sua etapa evolutiva. Passa, por favor. Por isso, Jesus fala aos adultos, é um pedido que Jesus faz aos adultos, deixe vir a mim as crianças, porque delas é o reino dos céus. É um chamado à infância espiritual do homem, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não segui-lo, se não entender a forma que é viver como Jesus viveu e vive. Nós precisamos nos aproximar e também dar a oportunidade das crianças conhecerem Jesus, apresentá-las desde o ventre, porque somente uma educação moral
é capaz de proporcionar ao homem na Terra forças, resistências para passar pelas tribulações que ele será convidado. Passa, por favor. Então, para exemplificar isso sobre as crianças, contando rapidamente, né? Nós começamos um pouco atrasado o nosso estudo, mas a nossa aula... Não, volta, por favor, o slide anterior da Dona Ivone. Isso. No livro Memórias de um Suicida, no capítulo 14, nós vamos encontrar a história Camilo Castelo Branco buscando conversar com um médico que o atendia na colônia Maria de Nazaré, né? Lembrando que Camilo, ele era um suicida, desencarnou através do suicídio, e ele foi acolhido depois de um longo período no vale do suicida. Ele foi acolhido na colônia Maria de Nazaré. E lá começou o seu processo de reabilitação espiritual. Dessa forma, ele foi conduzido o seu tratamento junto com um grupo de amigos, de irmãos afins. Ele foi conduzido por alguns médicos, um deles chamado Roberto de Canaleja. Ele e seu pai, Carlos de Canaleja. Então, quando Camilo já está mais recuperado, já está mais consciente, com as energias mais serenas, ele ficou sabendo que Roberto de Canalejas tinha uma história de muita dor. Era um espírito que tinha passado grande provação na Terra. Era alguém muito sofrido, muito tristonho. E ele, que foi um escritor na Terra, teve uma grande curiosidade de saber deste drama da vida de Dr. Roberto, e para até mesmo narrar a Terra, através de uma psicografia, para trazer as lições que os encarnados poderiam adquirir por aquela história. Então, ele começou a ver... Agora nós só vamos narrar a história, tá? Ele começou a contar sua história, e ele foi, no século XIX, casado com uma moça chamada Leila. Ele era, então, médico também, e Leila era filha do atual líder da Sentinela, lá do Instituto Maria de Nazaré, do plano espiritual. E quando, naquela época, Ramiro, né? Conde Ramiro, e Leila era filha de Conde Ramiro. E ali, né, ela era muito nova, ela tinha apenas 15 anos, de uma família muito rica, e o doutor Roberto se apaixonou por ela. Só que ele já tinha mais de 30 anos, ele já era um homem mais maduro. E aos pouquinhos, naquela paixão, ele conquistou o coração de Leila, e eles então partiram para o casamento. O pai não queria que ela se comprometesse tão nova, né? Porque ela era muito inexperiente, muito infantil, e aí pediu a eles: poxa, aguardem mais um pouco, não está no momento de vocês casarem. Mas não adiantou, e ela tomou essa decisão. Aos pouquinhos, ela começou a se desinteressar daquela relação. Eles tiveram uma filha, e logo ela começou a se encantar com outros relacionamentos fora do casamento, e cometeu o adultério. Dr. Roberto Canalejas, muito entristecido, ficou sabendo, tomou ciência disso. Então, eles tinham uma filha, nessa época, eles tinham uma filha de 7 anos de idade, e ele era um médico muito dedicado. Ele fazia grandes pesquisas, né, no hospital, e ele foi atingido também por uma doença grave que contagiou sua filhinha, que ela veio a óbito por causa disso. E aí a sua mãe, Leila, muito arrependida, porque teve o abandono do lar, teve o processo da traição, ela comete o suicídio. Sai pelas portas do suicídio. Ao mesmo tempo, ele, com a perda da filha, com o suicídio de Leila, também
comete o suicídio, né? Então, foi uma história muito triste. Passado este período, ele, Dr. Roberto Canaleiras, também passou um período expiatório, depois foi recolhido no Instituto Maria de Nazaré, já estava lá há um século no trabalho junto daquela colônia, e foi se reabilitando e começou realmente as atividades do servir como médico assistente naquela colônia. Mas Camilo, no final da narração, ele pergunta ao Dr. Roberto Canaleiras, aonde está Leila agora? Porque ele diz que ela estava reencarnada, que ela tinha se arrependido imensamente e que hoje, quando ele tentava se aproximar, porque apesar dele guardar muita mágoa, muito rancor no coração, daquela que tinha sido o seu grande amor e que o traiu, ela tinha se arrependido e reconhecido que também o amava, mas que só permitiria que ele se aproximasse dela quando ela expiasse as suas faltas, do suicídio, da traição, né? E de também se sentir culpada da morte da própria vida, da própria filha. Então, Camilo pede a Dr. Roberto para dizer aonde que ela poderia estar. E eles entram para dentro da enfermaria e ele, através da oração, pede a permissão para visualizarem na terra aonde ela estava, o lar que ela se encontrava. E então abriu-se um esplêndido receptor de imagens, né, uma televisão, aonde eles viram a terra, as cenas ao vivo daquele momento no hemisfério sul-ocidental, mais especificamente no Brasil. E era Leila reencarnada, num lar muito humilde, num lar pobre, uma criança com poucos brinquedinhos, muito amuada, uma criança entristecida, que aos olhos do mundo ela parecia ser uma criança inocente como tantas outras, mas perante as leis de Deus era um espírito muito endividado. Ela reencarnou com graves compromissos expiatórios para expiar seus débitos passados, né? Que foi a existência como Ivone do Amaral Pereira, aonde foi uma médium, aonde sofreu por muitas provações, mas ela venceu, ela saiu vitoriosa. Mas o que eu trago a narrativa dessa história é que quantas crianças que estão dentro do nosso lar são os nossos filhos, ou outras crianças que vemos na rua, que parece que é uma candura de inocência, né? É aquela criança que traz o raio do sol no olhar, a alegria no sorrir, ou não, mas não demonstrando que ali existe, para ser desencadeada na sua existência, provações, expiações terríveis, cenas que se desencadearão. Então, quantos sonhos, às vezes, nós começamos a formar para os nossos filhos, sonhos que, às vezes, não coadunam com sua programação espiritual que ela vem para desenvolver na Terra. Por isso, aqui eu chamo a atenção do objetivo da existência, que é o tema dessa Semana Espírita, o porquê da vida. A vida, ela é um palco para a nossa evolução, não é para o ter, não é para o poder, é para sermos melhores a cada dia sobre nós mesmos. Às vezes nós sonhamos que os nossos filhos estudarão, terão belas profissões, às vezes eles não conseguirão ser aquilo que eles mesmos até tinham sonhado, porque situações surgirão aonde serão convidados a entrarem e viverem determinadas situações. E nós precisamos acolher, entender que ali serão desenroladas experiências
que o libertarão das suas culpas passadas, dos seus erros passados, né? Das suas dívidas passadas. Isso é muito importante. Passa, por favor. Então, nós fomos apresentados qual a solução, né? Como aliviar as nossas aflições. Primeiro, nós entendemos as aflições. Pode passar o slide, tá? Por favor. Nós entendemos as aflições. Agora, nós precisamos entender como superá-las, né? Já entendemos que vamos ter que acolher. Quem acolhe melhor, vive e se liberta melhor. Então, no Livro dos Espíritos, na questão 919, Santo Agostinho traz uma lição belíssima de como ele viveu, né? Ele dizia: interroguem friamente a consciência todos que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo a origem dos males que os torturem e verifiquem se, as mais das vezes, não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. A quem então há de o homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? É isso que nós precisamos, trazer a consciência de que qualquer coisa que passarmos, nós não estamos perdidos, largados no mundo de qualquer forma. É na medida certa, necessária, para prosseguirmos para um caminho melhor, mais luminoso, mais leve. O suportar, o compreender, não revoltar, não impacientar, nos ajudará a libertar mais rapidamente destes testemunhos. E todas essas vicissitudes ou decepções da vida, nós somos os responsáveis. Não é pai, não é mãe, não é esposo, não é esposa, não é irmão, somos nós os responsáveis. Ou pelas escolhas de hoje, ou pelas escolhas do ontem. Mas devemos também guardar a certeza de que elas passarão. Porque Deus assim quer. Ele quer uma criatura pura, né? Sem as máculas. E a cada vitória nós vamos libertando um pouquinho das nossas máculas. Passa, por favor. Apenas nós mesmos podemos responsabilizar dessas aflições, né? O título dessa... Pode passar o slide, por favor. O título deste capítulo, Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. O que isso significa? Passa novamente. Significa que deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimentos na vida futura. Deveis, pois, sentir-vos felizes por reduzir Deus a vossa dívida, permitindo que a saudeis agora, o que vos garantirá a tranquilidade no porvir. Então, tudo que os nossos olhos alcançam na matéria, tudo que acontece hoje no mundo, no país, na cidade, no lar, dentro de nós, no nosso corpo, ela, se bem vivida, compreendida, aceita, pacientemente, nos garantirá a tranquilidade no porvir. Não há injustiça. Se nós pudéssemos nos elevar acima desta matéria e olhar de um olhar mais amplo, poder, com o olhar, alcançar as outras existências, nós entenderíamos que
é muito justo o que nós passamos. Justo e necessário. Passa, por favor. Eu gostaria de convidar a todos, neste momento, que pudesse fechar seus olhos um pouco para sentir no coração o que as minhas palavras dirão, para que possa cair dentro de você, que agora, neste momento, me ouve, de uma forma mais intensa, para cair na sua verdade, no seu coração, naquele cantinho seu que necessita de compreender, de ser acalentado, de ser aliviado. As provações da vida os fazem adiantar-se, quando bem suportadas. Como expiações, elas apagam as faltas e purificam. São um remédio que limpa as chagas e cura o doente. Quanto mais grave é o mal, tanto mais enérgico deve ser o remédio. Aquele, pois, que muito sofre, deve reconhecer que muito tinha a expiar. E deve regozijar-se, se sentir pleno, à ideia da sua próxima cura. Dele depende, pela resignação, ou seja, pela aceitação do coração, tornar proveitoso o seu sofrimento e não lhe estragar o fruto com as suas impaciências, visto que, do contrário, terá de recomeçar. Os corações unidos ao sumo bem, contudo, sabem que suportar as aflições menores da estrada é evitar as aflições maiores da vida, e por isso, apenas eles, anônimos heróis da luta cotidiana, conseguem receber e acumular em si mesmos os talentos de amor e paz reservados por Jesus aos sofredores da terra, quando pronunciou no monte a divina promessa: bem-aventurados os aflitos. Eu desejo a cada um dos irmãos que eu abraço neste instante, todos que estão me ouvindo, que nós sejamos dóceis, submissos a Deus, termos alegria, encontrarmos o viés da alegria de viver, mesmo dentro de provas árduas e expiações difíceis, porque delas passaremos. E vamos aproveitar hoje a ensancha da doutrina dos Espíritos, que para nós é como uma bengala, é uma sustentação, que nos levará, é um caminho, que nos levará seguramente a um porto de paz, de harmonia, através do tanto que ela nos consola. Vamos visitar a terceira parte do Livro dos Espíritos e vamos estudar veementemente as leis morais,
porque as leis morais, estudadas, entendidas, absorvidas, elas vão mudar a nossa essência. Elas vão trabalhar as potências da nossa alma, que são as nossas forças ou sentimentos nobres, que estão adormecidos em nós. E são eles que nos sustentarão, são eles que nos alavancarão. Vamos lá, meus irmãos. Terceira parte, as leis morais. Vamos adorar, aprender a adorar a Deus para desenvolver a nossa fé, a nossa confiança. Vamos ler a lei do trabalho para trabalhar a caridade, sair da ociosidade, da penúria, da preguiça. Né? Vamos movimentar as nossas potências, que são as nossas forças morais. Eu me despeço de todos, muito agradecida à Rede Amigo Espírita, o José Aparecido, que eu abraço neste momento, que eu louvo o trabalho que ele faz de divulgação pela nossa doutrina, que está sendo uma ferramenta ímpar neste momento para o movimento espírita, auxiliando a criaturas como eu, inexperiente, me proporcionando essa alegria de aprender e estar aqui falando com vocês. Vamos valorizar este momento, essa grande oportunidade. Um beijo a todos, muito obrigada. Obrigada a todos os organizadores da Semana Espírita do Quinto CRE e um abraço a todas as casas que acompanham e a todos que me assistem. Fiquem com Deus, fiquem em paz. Neise? Bom, nós só temos a agradecer, né, esses momentos, e eu estou te ouvindo. Tá me ouvindo? Sim, estou te ouvindo. Eu vou embalar fazendo a nossa prece final, porque acho que está todo mundo no mesmo estágio que eu, de emoção. Então, vou fazer a nossa prece, depois eu faço os meus agradecimentos e os meus avisos, porque nós estamos embalados, né, por esse momento de emoção que você nos passou agora nesse final. Então, que possamos continuar com essas vibrações de amor dos nossos corações, deixando emanar para todo o planeta, para que cada espírito aqui encarnado possa realmente refazer os seus caminhos, que possamos nos questionarmos para podermos saber onde precisamos mudar. Sabemos que a nossa transformação depende de nós mesmos, e assim a transformação do planeta. Envolve-nos, Mestre Jesus, com teu amor. Que possamos segui-lo no seu exemplo de amor, de fé e de paz. Que todas as criaturas deste planeta, Senhor, possam ser envolvidas por esses fluidos regeneradores, nos hospitais, nos asilos, em seus lares, e que possamos aprender a sermos melhores a cada dia. E assim, agradecidos, pedimos a permissão para encerrarmos o nosso estudo da noite de hoje. Que assim seja. Bom, então, agora, minha gente, agradecer a você, Margarete, por essas maravilhosas palavras no dia de hoje, né, que veio nos despertar, né, as coisas que às vezes ficam adormecidas, que a gente esquece, que a gente tem que ser melhor, e precisamos mudar realmente, né? Precisamos nos conhecermos para poder mudar. Agradecer a Rede Amigo Espírita, que está aqui, né, conosco, José Aparecido, Rafael, que está aqui hoje
vamos dizer assim, de diretor, fazendo todo esse processo, nos ajudando nessas nossas inseguranças, né? Então, ele está aqui dando esse suporte, então, agradecer a ele. E a todos os amigos, né, que estão nos prestigiando, assistindo, e fazer o convite, né, para que amanhã retornem, que amanhã nós teremos a palestra com Alexandre Moraes, lá de Cachoeiro, de Itapemirim, e o tema dele será Planeta de Regeneração. Como aproveitar essa nova oportunidade? Então, vai ser mais uma chance de aprendermos como podemos mudar um pouquinho mais para poder aprender a oportunidade de sermos melhores. É para vocês visitarem a página, né, do Centro Espírita Bom Jesus. Sempre a gente tem palestras lá instrutivas das nossas reuniões de atendimento fraterno e a reunião doutrinária. Então, toda terça e toda sexta a gente coloca lá, ou tem palestra gravada por nós mesmos. Também lembrar que a Federação Espírita do Atendimento Fraterno Online, então nós temos um número que vocês tem um número às 8 da manhã até as 22 horas, todos os dias, de domingo a domingo, e é o 27 33 00 5000. E o da nossa casa, que nós fazemos também, o atendimento fraterno online, é o 28 981 14 6089. Então, a gente está tentando dar um suporte para justamente ajudar aqueles que nesse momento de pandemia estão aguçando mais os seus problemas, e às vezes não tem com quem conversar. Então, você vai ter sempre alguém disposto a ouvir, porque resolver os problemas nós não vamos, mas às vezes a gente falar e ter uma outra visão, um outro aspecto, vai ajudar bastante. Então, que vocês possam visitar a nossa página, que lá tem esses números de telefone também, tá? E agradecer e pedir que voltem amanhã. Muito obrigada a todos vocês. Uma boa noite, que essa noite seja reparadora para todos vocês. Beijo, Margarete. Um beijo, Neise. Muito obrigada. Um beijo a todos. Obrigada. Milhão de amigos. É o que a Rede Amigo Espírita deseja conquistar em seu canal no YouTube. E você, amigo espírita, pode ajudar. Convide 5 amigos para se inscreverem em nosso canal e ligarem o sino de alerta. Além de atingir a meta de 1 milhão de amigos, todos serão sempre avisados de novos vídeos e transmissões ao vivo no YouTube. Acesse agora raitv.com.br. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.